Imagine um ditador que é fã de cinema. Imagine que esse ditador gosta muito, muito mesmo de uma atriz estrangeira. Imagine ainda que esse mesmo ditador, ele resolve produzir um filme com essa atriz. E o que esse ditador fez? O que esse ditador fez para produzir esse filme com essa atriz? Ele entrou em contato com o agente da atriz e a contratou para ser protagonista? Não. Ele foi pelo caminho que ele julgou mais fácil. Ele simplesmente a sequestrou para forçá-la a trabalhar, não apenas naquela produção, mas também em futuras produções. Amigos, isso é a Coreia do Norte. Nesse vídeo vamos falar um pouco de um dos países mais malucos do nosso já tão doido mundo. Nesse país, para se ter uma ideia, havia um fuso horário em valor inferior a 1 hora, o que causava uma baita de uma confusão. A sua hora, ela era 30 minutos atrasada em relação à Coreia do Sul. Isso mesmo, 30 minutos atrasada em relação à sua arqui-inimiga. Até 2015, o fuso horário era o mesmo, mas o atual ditador Kim Jong-un resolveu, de uma hora para outra, mudar, alegando mudar o fuso horário, alegando questões históricas. Deu tanta confusão que o líder coreano acabou voltando atrás em 2018. Por outro lado, o ano da Coreia do Norte não é 2023, mas 112. 112. Isso porque o calendário ele é contado a partir do nascimento do seu líder fundador, Kim Il-sung, que seria o ano 1. É como se quisesse igualar o Kim ao próprio Jesus Cristo. Pois é, estamos falando da República Democrática da Coreia, mais conhecida como Coreia do Norte. Trata-se de uma ditadura com um partido único. Oficialmente, a Coreia do Norte se descreve como um Estado socialista autossuficiente e que realiza eleições. Na verdade, trata-se de uma ditadura stalinista totalitária com intenso culto à personalidade do seu fundador e dos seus 2 filhos que lhe sucederam. A sucessão na Coreia do Norte ocorre por linha hereditária, caso totalmente comum nas ditaduras comunistas. É como se tivéssemos uma monarquia absolutista comunista. Ao invés da religião, eles têm uma tal de Juche, ideologia introduzida em 1972, que prega a autossuficiência nacional. Para diversas organizações internacionais, a Coreia é o país que mais viola os direitos humanos na atualidade. E olha, pessoal, que estamos comparando isso tudo num mundo onde regimes loucos e tiranos ainda existem no poder, como é o exemplo do Talibã. Os norte-coreanos, eles não gostam que chamemos o seu país de Coreia do Norte, pois entendem que a parte sul também pertence ao seu país, tendo sido apenas usurpada pelos Estados Unidos, o grande vilão. Quanto à religião, a Coreia do Norte é o país que mais persegue os seguidores de Cristo. Isso mesmo, ultrapassa os países muçulmanos. E o incrível é que havia uma grande presença na Coreia de missionários cristãos no início do século XX, o que fez Pyongyang ser chamada de Jerusalém do Oriente. Essa perseguição, além de sem sentido, é de uma ingratidão absurda, já que muitos cristãos lutaram ao lado dos coreanos pela independência do país em relação à dominação japonesa. Vamos então falar um pouco da Coreia do Norte, desde antes da sua fundação até hoje, vendo como o país encara o cristianismo. Então vamos lá. Em 1910, a Coreia é invadida pelo Japão, tornando-se colônia sua. Foram anos de sofrimento que duraram até o final da Segunda Guerra. Os coreanos foram submetidos a trabalhos forçados, tortura,
fome e a se prostituir. Ao final da Segunda Guerra, a Coreia foi dividida em duas zonas de ocupação. O norte do Paralelo 38 ficou sob controle da União Soviética e o sul sob controle dos Estados Unidos. Em 1948, as duas zonas se tornaram dois estados independentes com sistemas políticos e econômicos opostos. A República Democrática da Coreia, conhecida no Ocidente como Coreia do Norte, de regime comunista, e a República da Coreia do Sul, conhecida como Coreia do Sul, de regime capitalista. A Coreia do Sul seguiu o caminho democrático realizando eleições, enquanto a Coreia do Norte ficou sob o controle soviético que colocou Kim Il-sung como líder da nova nação. Havia um clima de tensão entre as duas Coreias e os soviéticos tinham a ideia, tinham a impressão de que a invasão da Coreia do Norte era uma questão de tempo. Então, eles simplesmente resolveram se antecipar e em 1950 a Coreia do Norte invadiu o Sul, resultando na Guerra da Coreia. Esse conflito durou até 1953, quando um armistício foi assinado. A guerra, entretanto, até hoje, oficialmente, ela não terminou. Kim Il-sung estabeleceu uma ditadura ferrenha de partido único. Criou e implantou uma ideologia chamada de Juche, que enfatiza a autossuficiência e a independência nacional. Durante a Guerra Fria, a Coreia do Norte sempre esteve ao lado da União Soviética e da China, distanciando-se do mundo ocidental. Internamente, Kim estabeleceu um Estado socialista com economia planificada e um regime totalitário. Concentrou os recursos na corrida armamentista, mantendo um exército enorme e um programa nuclear caríssimo. Mesmo gastando muito em defesa, até a década de 1960, o crescimento econômico da Coreia do Norte era superior ao da Coreia do Sul. Havia muito dinheiro soviético no país e a Coreia do Norte ia relativamente bem. Acontece, entretanto, que em face do fechamento da economia em si mesmo e da ausência de liberdade, o que induzia a fugas de cérebros para a Coreia do Sul, houve uma estagnação econômica a partir de 1980. Após a dissolução da União Soviética em 1991, o país entrou em declínio em face do fim da ajuda financeira. Essa década de 90 trouxe dificuldades econômicas à Coreia do Norte, incluindo a fome generalizada, da qual resultou milhares de mortes. Em 8 de julho de 1994, Kim Il-sung morre e assume a liderança da Coreia do Norte seu filho, Kim Jong-il. O novo ditador continuou a investir em seu programa nuclear, o que gerou tensões regionais e internacionais. Mas Kim Jong-il se preocupava com assuntos mais corriqueiros do que a questão nuclear. Ele era fã de cinema e acabou protagonizando uma das histórias mais malucas de que eu já ouvi falar. Kim Jong-il queria incrementar a indústria cinematográfica da Coreia do Norte. Então, ele próprio assumiu a direção da divisão de cinemas e artes do país. Precisando de astros, o ditador mandou simplesmente sequestrar uma famosa atriz e o seu marido, que era um diretor respeitado no cenário do cinema mundial. A atriz era a sul-coreana Anna Choi-en-i. Não sei se pronunciei certo, mas esse era o nome. Essa atriz, foi enganada com uma proposta ilusória de participar de um filme em Hong Kong. Isso tudo no ano de 1978. Só que quem fez a proposta não foram produtores profissionais, mas espiões norte-coreanos. Quando estava indo para uma falsa reunião, o seu suposto guia simplesmente a transferiu para o navio cargueiro e ela foi sequestrada para a Coreia do Norte. Por lá, a atriz ficou alojada em uma casa de luxo, sendo orientada a obedecer às ordens do ditador. O Kim Jong-il a tratava muito bem e, para fazê-la mais feliz, ele simplesmente sequestrou também o seu marido, o diretor Shin Sang-ok. Ele deveria fazer companhia à sua esposa. Era uma situação para lá de surrealista, pois o próprio Kim, ele idolatrava a sequestrada e costumava levá-la a festas, óperas, musicais e filmes. Era também permitido que a atriz viajasse,
desde que sob intensa vigilância. A atriz e o seu marido permaneceram nessa situação inusitada até que em 1986, quando eles conseguiram, com a ajuda da embaixada americana, fugir durante o Festival de Berlim. Em meados da década de 90, houve uma série de enchentes que atingiram as plantações e a infraestrutura, acarretando fome generalizada, a qual levou à morte entre 250 mil e 3 milhões de pessoas. Nesse contexto, após várias rodadas de negociações, a Coreia do Norte concordou em desativar parte do seu programa nuclear em troca de ajuda humanitária e de incentivos econômicos. Parecia que a paz estava por vir na Península Coreana, até que Bush Filho tomou posse no cargo de presidente dos Estados Unidos. A sua política externa truculenta e belicosa, que chamava a Coreia de país pertencente ao eixo do mal, afastou-a das negociações e ela passou a realizar seguidos testes nucleares, deixando qualquer acordo de paz. Em 17 de dezembro de 2011, Kim Jong-il morreu. O mundo ficou estarrecido com a histeria do povo. O que se conjectura é se esse todo sofrimento era verdadeiro ou se as pessoas tinham que agir assim sob pena de serem presas. Kim Jong-il foi sucedido por seu filho mais novo, Kim Jong-un, que continuou na expansão nuclear, tendo realizado inúmeros testes com mísseis balísticos intercontinentais que poderiam, inclusive, chegar aos Estados Unidos. Foram mais de 100 lançamentos desde que assumiu o poder. Mais violento do que o pai, empreendeu grande campanha contra dissidentes, recorrendo a execuções, inclusive de parentes. O seu tio, Jang Song-taek, foi condenado por suposta traição. Possivelmente, Kim Jong-il também mandou matar o seu irmão mais velho, Kim Jong-nam, que era herdeiro original do regime, até tentar visitar a Disney. Kim Jong-nam caiu em desgraça, passando a viver no exterior. Tornou-se um crítico ferrenho do regime. Criticou até 2017, quando foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, por duas mulheres que esfregaram um agente nervoso em seu rosto. É quase certo que o assassinato foi arquitetado por seu irmão Kim Jong-un, que via nele uma ameaça em potencial. Atualmente, a Coreia do Norte vive isolada da comunidade internacional. Ela sofre sanções econômicas impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Belicosa, a Coreia do Norte tem a maior percentagem de militares per capita do mundo, com aproximadamente um soldado para 25 cidadãos norte-coreanos. O país é totalmente fechado. As pessoas não têm acesso à internet. Existe turismo na Coreia, é verdade, mas é complicado visitar o país. Isso porque você não tem a liberdade de ir para onde quer. A programação quem faz é o governo e você é vigiado de perto por um ou dois supostos guias. Você não pode também fotografar tudo o que vê. Quando da sua saída, guardas fiscalizam os celulares e câmeras. Há também um culto à imagem dos Kim. Você não pode amassar ou jogar fora uma foto de qualquer um deles, sob pena de ser preso. A coisa é tão louca que em 11 de junho de 2012, uma estudante norte-coreana de 14 anos se afogou ao tentar salvar os retratos de Kim Il-sung e Kim Jong-il em uma enchente. As eleições, elas existem, mas só existe um candidato, que é o próprio Kim Jong-un. Os eleitores são obrigados a ir votar nele sob pena de serem presos. Se você vir fotos de Pyongyang, a capital, não se iluda com a beleza da cidade. Ela é irreal, pois ela é habitada apenas pela elite, que são as pessoas escolhidas pelo governo por sua lealdade. Os demais cidadãos, eles vivem em áreas rurais ou em cidades menores com pouca infraestrutura e serviços básicos. Pyongyang é surreal, com as suas avenidas enormes e vazias, pois apenas altos funcionários do governo e membros do exército têm a possibilidade de possuir um automóvel. Se uma pessoa cometer um crime contra o regime, não apenas ela sofre, mas duas outras gerações, ou seja, os seus pais e os seus filhos também são punidos. Isso faz com que um parente acabe vigiando outro parente.
O regime da Coreia do Norte é um dos mais opressores do mundo. Existem diversos campos de concentração com uma estimativa de entre 150 mil e 200 mil presos. Há relatos de torturas, fome, estupros, assassinatos, experimentos médicos desumanos, trabalhos forçados e abortos. Prisioneiros políticos condenados e suas famílias são enviados para esses campos, pois na Coreia, como vimos anteriormente, a pena passa da pessoa do condenado. Por outro lado, a Coreia do Norte é um país altamente alfabetizado, com um índice de alfabetização de 99%. A Constituição da Coreia do Norte declara que ela se trata de um país ateu, mas que há liberdade de religião. Na prática, entretanto, tal liberdade não existe. Embora haja a Catedral de Changchung, em Pyongyang, que seria um templo católico, os cristãos são perseguidos. Os que forem publicamente pegos praticando a sua religião serão presos, torturados e até mesmo executados. A bem da verdade, os norte-coreanos trocam Jesus Cristo pela família Kim. Neto, pai e avô são reverenciados como espécies de deuses. Mesmo os templos budistas que existem no país, eles não funcionam senão como relíquias de propaganda de uma suposta liberdade inexistente. Vendo algumas mensagens do povo coreano, eu tenho essa população como verdadeiros robôs que interpretam um papel pré-definido. A coisa cheira à beira do ridículo quando vemos alguns norte-coreanos dar algum tipo de entrevista. Eles falam do seu líder como uma criatura perfeita, pela qual eles dariam a sua própria vida. Se é verdade o que eles falam em face da lavagem cerebral, ou se é uma mentira necessária para sobreviverem ao regime, é difícil saber. O que se sabe ao certo é que milhares de norte-coreanos já tentaram escapar do país nas últimas décadas, principalmente durante a grande crise dos anos 90. Mesmo sabendo dos riscos enormes, eles tentam fugir. Por quê? E por que há risco? Por quê? Caso você seja capturado pelo governo, você vai ser torturado e depois executado. Mas o risco não se resume a isso. Mesmo os que conseguem escapar do governo, eles podem ser pegos na fronteira com a China por gangues que os vendem como escravos. São muitos riscos. Espero que um dia esse regime tirânico não mais exista no nosso planeta. É isso aí, pessoal. Valeu!